Eu tenho a impressão que a Nova, ela é vista por alguns cristãos de um jeito talvez diferente do que eu veja. Falando que pode coisas que não poderiam, que a Igreja Nova faz coisas que não deveriam. E eu tô até com um pouco de receio de falar do que eu escuto. Não tem problema. Não tem problema. Né? Falam que lá é uma igreja que pode beber à vontade. É uma igreja que não tem discipulado. Coisas que eu já ouvi. Sim. Eu tô acanhado de falar isso. Não. E a gente sabe que não é verdade. Porque eu tenho amigos que são de lá, sabe? E eu vejo os frutos na vida desses amigos, assim. Sim. Imagino que você não esteja nem aí pra isso, eu sei. Sim. Mas essas coisas chegam assim... Cara, não chegam muito, no meu ouvido diretamente, não chega muito, porque, em primeiro, eu não fico procurando pra ver. Sim. E acho que quem faz já nem tenta mandar pra mim diretamente, porque já sabe que eu não vou ver. E quem vê, que é da Nova, ou seja membro, ou seja do staff da igreja, alguma coisa, também nem comenta muito. Isso. Porque é o tipo da coisa que não me afeta. Então, não dou muita bola para esse tipo de comentário. E quando é o caso, eu falo para as pessoas, cara, se você ouviu isso ou aquilo, eu acho que você precisa se informar melhor, precisa conhecer melhor. E, de repente, algumas coisas que podem parecer negativas, mas que você ouviu e te parece negativa porque... a religiosidade coloca como algo negativo, mas nem é bíblico, é apenas parte de uma tradição, de um costume ou hábito, e que de repente a Nova não está seguindo por ser hábito e costume, procura saber para você entender melhor e me criticar pelos motivos certos. Não me critique por aquilo que não é uma realidade. Né? Você quer me criticar, procura os motivos certos. Eu creio que você vai até acabar encontrando. Então, procura o motivo certo para me criticar pela coisa certa, mas não porque você ouviu falar ou porque simplesmente se encaixa numa tradição que você aprendeu e não sabe nem aonde a coisa tá para ter base bíblica. Eu introduzi esse assunto não só por ele só. É porque, na verdade, eu e o Filipão, a intenção do Miló é caminhar um caminho diferente. Sim. Porque a gente nunca quis falar só de Bíblia, sabe? Pegar e falar de Bíblia. Então a gente tenta um caminho diferente, e esse caminho diferente a gente coloca em várias coisas. Como, por exemplo, a gente não evita de falar gíria. E eu vim de televisão, era bem mais quadrado, né? Então aqui a gente não evita de falar gíria, a gente é tranquilo para fazer as nossas brincadeiras que a gente não faz, que a gente faz sem gravar, a gente faz gravando também. Então a gente tem essa pegada. E a gente quer abordar assuntos que um movimento religioso, talvez, que eu vivi, que ainda está entranhado em mim para algumas coisas, a gente não quer dar espaço para isso. Então, a minha pergunta, essa minha pergunta no começo, na verdade, é a curiosidade de como é trilhar esse caminho que a grande maioria das igrejas não trilham, sabe? Assim, o senhor consegue só manter o foco no objetivo que Deus te entregou e tranquilo? É difícil, tem que quebrar muita pedra? Ou já foi difícil, hoje já é mais tranquilo? Cara, tá ficando um pouco mais tranquilo. Mas a gente tem que botar na cabeça sempre o seguinte. A razão para uma determinada igreja existir tem que ser a visão que Deus dá para a direção daquela igreja, para o pastor daquela igreja. Sem visão, você está simplesmente reproduzindo algum tipo de modelo. Então, se tem duas igrejas, uma do lado da outra, e as duas têm a mesma visão, uma das duas está sobrando. Não precisa de ter duas igrejas com a mesma visão, uma colada com a outra. Então, quando a gente começa a entender, cara, por que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Por que Ele me chamou? Qual é a minha missão nessa história aqui? Para que eu fui colocado nesse lugar, nesse bairro, dentro dessa circunstância? Se você não tiver noção disso, você vai repetir apenas um determinado modelo. Então já foi muito mais difícil, só que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: a gente está vivendo, e obviamente quando eu falo sobre um período de transição, eu não estou falando sobre os últimos meses, eu estou falando sobre os últimos anos e os próximos anos que estão diante de nós. A gente só pode analisar a história
dentro desses períodos mais amplos e largos, né? Isso. Você não analisa um período histórico com base em 2, 3 meses para trás e outros para frente. Quando eu estou falando dos últimos anos, estou falando dos últimos 30 anos e o que mais tem para frente aí de 20 ou mais para frente, se Jesus não voltar antes. Mas tem havido uma transição histórica. A gente está vivendo esse período, a igreja está vivendo esse período histórico, Real. dessa transição